Olá, aqui é o Felipe, professor do curso 2 Pontos Redação Online. E neste vídeo nós vamos trabalhar com uma sugestão de planejamento para a redação do Enem de 2023. No vídeo anterior, na aula anterior, nós falamos a respeito da importância dos textos motivadores e como a gente consegue, a partir de uma boa leitura, adquirir argumentação e repertório, fazendo com que a gente não precise se preocupar com qual tema vai cair, levando em consideração que dessa forma a gente consegue escrever sobre qualquer tema. E agora, neste vídeo, eu vou mostrar para vocês uma sugestão de planejamento, ou seja, como nós poderíamos organizar as ideias no texto, ok? Lembrando que aqui vai ser só uma sugestão, então, lógico, não significa que se você tiver feito de forma diferente esteja errado. E segunda coisa, no próximo vídeo, a minha amiga parceira, como eu já tinha falado, Vivi, ela vai analisar um texto modelo, né, que vai contemplar a nossa discussão e vai contemplar também aqui a nossa possibilidade de estruturação. Combinado? Ok? Bora lá então, que esse daqui vai ser facinho, vai ser mais rápido para a gente poder ter essa noção de organização das ideias, ok? Então aqui, ó, primeiro aspecto é justamente a possibilidade de se organizar a introdução, ok? Existem diferentes formas para a gente poder começar o texto. Aqui é só uma sugestão, que é por meio de uma estratégia que a gente chama de citação. Essa citação ela pode ocorrer por meio da citação de um dado estatístico. Então nós conversamos sobre isso, né, na aula anterior. O dado poderia ser o próprio dado do texto motivador, levando em consideração aquelas ressalvas que eu fiz, ok? Pode ser a Constituição. Muitos alunos gostam de citar a Constituição, principalmente o artigo 6º, que garante, né, à sociedade o trabalho. Então, já que nós estamos falando de trabalho de cuidado, a gente poderia fazer associação. Pode ser a citação de um filósofo. Então, nós falamos sobre a Simone de Beauvoir. E aí, já até contei para vocês a minha história em Paris, né? O mico que eu paguei lá. Pode ser a citação de filme, pode ser a citação de uma série. Então, por exemplo, houve aluno que me falou que citou o filme Que Horas Ela Volta, né? Que é um filme que realmente exemplifica a temática abordada, né? A série, por exemplo, teve aluno que citou a série As Telefonistas, por exemplo, né? Que se passou ali na década... É ficção, mas é óbvio, né? Existe uma estruturação para a gente trabalhar com a ficção. Ali em 1920, mais ou menos, né, no início ali do século XX, em que as mulheres eram ainda vistas como incapazes, a impossibilidade de exercer função fora de casa, enfim. Então, existem várias possibilidades. E aí, quando a gente escolhe a estratégia de citação de dados, a gente pode começar com, de acordo com informações, citação de dados não, né, gente? Citações, de um modo geral, tá? De acordo com informações divulgadas pela fonte, aí você cita, por exemplo, a fonte IBGE, por exemplo, conforme a filósofa tal, aí você cita a filósofa, ok? No filme, na série tal, nota-se a persistência de blá, 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 blá. Então, essas especificações, elas acontecem por meio dessa estratégia, citação de alguma coisa, seja de dado, filósofo, enfim, tá? A frase completinha, como eu falei para vocês, ela vai ser analisada por meio do texto completo, que é a nossa próxima aula, beleza? Só que aqui é só para você ter uma noção. Se você sabe que você vai usar a citação como estratégia, você tem essas possibilidades, de acordo com, segundo, conforme, na série, ok? Belezinha? Depois que a gente faz essa contextualização, é óbvio, muito importante, a apresentação da tese. E a apresentação da tese, ela tem que ter as palavras principais do tema, assim como a presença do seu posicionamento em relação a essa temática, por isso que é a tese. Tese é o meu posicionamento em relação ao tema. Então, nós precisamos inserir as frases, nós precisamos, na verdade, inserir as palavras mais importantes relacionadas à frase temática, e a gente precisa se posicionar nesse segundo momento da nossa introdução. Então, só para vocês terem uma noção também do que seria essa apresentação da tese, aí seria o trabalho de cuidado. Então, olha só, a expressão trabalho de cuidado foi citada, porque é obviamente uma expressão de extrema importância para o tema, né? É o tema, basicamente.
É realizado majoritariamente pela mulher, então mulher também é uma expressão importante, porque está lá na frase temática, a gente entendeu na discussão por quê, né? E a existência de desafios como? Então, olha só, a palavra desafios, que é a primeira palavra temática, né? A primeira palavra que aparece na frase temática lá pra gente. Então, aqui de cara, o corretor já sabe que você sabe o que é preciso ser feito. Porque tem trabalho de cuidado, tem mulher, tem desafios no plural. Aí, por exemplo, a existência de desafios como X e Y, porque obviamente você vai escolher quais são os desafios que você vai abordar. Eu vou dar uma prévia para vocês em relação a esses desafios no D1, né? Porque como vocês podem perceber aqui, já há um projeto de texto na elaboração da frase tese, ok? Mas é claro que você pode escolher outros desafios. Aqui é só para você entender como que seria a estruturação, tá? A existência de desafios como X e Y faz com que o gênero feminino sofra prejuízo. Então, repare que aqui a gente tem a delimitação do que vai ter no D1 e o que vai ter no D2. No D1 vai ser desafios, né? Então, 2. E no D2, o prejuízo que a mulher sofre. Então, correspondendo perfeitamente àquilo que o comando pede, tá? Geralmente, o aluno me pergunta quando acontece esse tipo de estruturação, o aluno pergunta assim: Felipe, mas se eu apresentei 2 desafios, eu não teria que apresentar 2 prejuízos? Não necessariamente. Geralmente é isso que acontece mesmo, é o que a gente vê de forma mais comum, tá? Mas tudo vai depender, por isso que é importante o planejamento, por isso que é importante a organização. Porque tudo vai depender do seu espaço, da sua organização, do que você tem para falar, o que você tem para priorizar. Então, por exemplo, claramente para essa temática aqui, desafios precisam ser priorizados porque aquilo está no texto, na frase temática. Essa palavra está na frase temática. Então, se por exemplo, em 30 linhas eu sei que eu vou gastar mais linhas para os desafios, então eu não preciso necessariamente colocar prejuízo, eu posso destacar um prejuízo que seja o principal para mim. Agora, se eu tiver espaço para trabalhar com 2 desafios e 2 prejuízos, está ótimo também. Então tudo é uma questão de planejamento, que não poderia obviamente existir é apenas um desafio. Mas a presença, por exemplo, de 2 desafios e 1 prejuízo não tem problema nenhum. De novo, se houvesse também 2 prejuízos, não teria problema nenhum. Tudo depende, como eu disse, da sua disponibilidade, principalmente em relação ao espaço, ok? E o momento 3, nesse caso, ele é importante por 2 motivos. O primeiro, para anunciar, né, que você vai dar uma solução para o problema. E segundo, né, para mostrar que você também corresponde a uma outra palavra de grande importância, que é o enfrentamento. Então, por exemplo, logo, enfrentar a invisibilidade é essencial, ok? Então, nós temos aí essa possibilidade de organização para a introdução, levando-se em consideração que a introdução é o primeiro contato que o leitor tem com o seu texto, então ela precisa ser muito bem planejada, precisa ser muito bem organizada para que a primeira impressão seja uma impressão positiva, combinado? A partir disso, nós vamos ver a primeira possibilidade para o nosso desenvolvimento. Então, claro, né, a gente começa por meio do tópico frasal. O tópico frasal, a partir daquilo que foi apresentado na tese, seria: de início, é importante destacar os diferentes motivos que explicam o desprestígio existente em relação ao trabalho de cuidado. Nós temos que sempre pensar no seguinte: eu já selecionei os argumentos que eu quero apresentar na minha redação. Por isso que eu fiz uma leitura minuciosa dos textos motivadores. A partir disso, eu preciso mostrar para o corretor como eu quero que ele leia a minha redação. E aí, o que isso significa? Por exemplo, quando a gente elabora uma frase do tipo: é importante destacar os diferentes motivos que explicam alguma coisa, que no caso, claro, né, o desprestígio existente em relação ao trabalho de cuidado, essa frase foi elaborada pensando na pergunta que o corretor vai fazer. Qual que vai ser a pergunta que o corretor vai fazer? Quais são os diferentes motivos, que lá na introdução nós chamamos de desafios. E aí, sugestão dos desafios, dos motivos, a sugestão é: em primeiro lugar, isso tudo no D1, tá, gente? É um parágrafo só. Em primeiro lugar, ressalta-se a estratificação social em que a população está inserida. Então, esse aqui é só o início do desenvolvimento do seu argumento. Porque, como assim? Quando a gente fala
A estratificação social a que a população está inserida, de novo, nós obrigamos o corretor a perguntar: que estratificação social é essa? Aí é o momento que o aluno, o candidato, desenvolve sobre a sociedade patriarcal, sobre o machismo, fala sobre a história, ok? Como a mulher ela é marginalizada desde sempre. Então agora começa o aspecto aqui de fundamentação da ideia. Depois que ele completou essa informação, já que são 2 desafios, ele colocou em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso considerar a pouca discussão dessa temática na sociedade brasileira. Então, o outro desafio é que essa invisibilidade se relaciona ao aspecto estrutural cultural machista e à falta de discussão desse tema. Porque a falta de discussão desse tema, seja na mídia, seja nas escolas, por exemplo, essa falta, ela fortalece, inclusive, a manutenção desse cenário, a manutenção dessa estratificação, por exemplo, ok? Então, nós temos aí os 2 desafios. Então, é o momento que, claro, o candidato ele vai desenvolver a ideia relacionada a esses aspectos, ok? Finalizando, então, o desenvolvimento 1, naturalmente, nós temos o desenvolvimento 2. Com isso, efeito danoso para a mulher surge devido à invisibilidade do trabalho de cuidado. Repare no cuidado da esquematização de colocar novamente frases que se relacionam àqueles aspectos importantes da frase temática. Então aqui de novo, mulher, invisibilidade, trabalho de cuidado, tá? Nossa, Felipe, mas eu posso repetir na redação? Gente, é claro que você pode repetir na redação. Tomem cuidado. Os corretores, né, eles vão se incomodar com repetições aleatórias, repetições sem sentido, aquela repetição que demonstra desmazelo, sabe? Tipo assim, o candidato repetiu simplesmente porque ele não prestou atenção no que ele está fazendo. Agora, por exemplo, quando você fala mulher, faz parte da frase temática, é claro, né? Para a sua leitura não ficar cansativa, você vai trocar mulher, esse grupo, esse gênero, né? Ok. Mas se tiver que repetir mulher, não vai ter problema. Invisibilidade, a mesma coisa. São palavras que se relacionam à frase temática. Então, é claro, quando você repete invisibilidade, o corretor pensa, é porque ele está retratando o tema. Óbvio, trabalho de cuidado. Ele está nesse parágrafo também retratando o tema. Então, calma. Lembre-se, evitar repetição é importante quando é uma repetição aleatória, sem propósito. Agora, repetições conscientes, o corretor, obviamente, ele percebe que aquilo ali foi consciência e que aquilo ali tem propósito, combinado? Aí, de novo, quando fala efeito danoso, repare que nesse caso está no singular. Nós já conversamos sobre isso quando a gente analisou a introdução. A pergunta que, nesse caso, o corretor precisaria fazer seria: qual efeito é esse? Nesse sentido, a privação do gênero feminino a possibilidade de ascensão social. Outra pergunta: como assim? Como que o não reconhecimento do trabalho de cuidado faz com que, por exemplo, a mulher não tenha possibilidade de ascensão social? Nós discutimos isso também, né? Agora é a parte da comprovação, da fundamentação. Né? A mulher com jornada dupla, tripla, a mulher por conta daquilo, ela acaba não tendo tempo, por exemplo, para estudar, ou para poder trabalhar, ou para poder se especializar, trabalhar fora, né? De forma remunerada, porque o trabalho de cuidado, claro, é um trabalho, ok? Então são várias possibilidades aí que comprovam essa ideia, que vai ficar mais completa, porque aqui é só o esquema, tá? É só a organização, vai ficar mais completa quando a Viviane fizer a análise aí para vocês do texto completo, ok? E aqui, nesse parágrafo, por exemplo, a gente poderia concluí-lo com o repertório que nós mencionamos na nossa discussão, né? Desse modo, existe a perpetuação da ideia proferida por Simone de Beauvoir, na qual a filósofa afirma que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Aí, dentro do contexto, isso aí, obviamente, deveria estar bem explicado, bem organizado. E, por fim, porém, obviamente, muito importante, não podemos nos esquecer, claro, da conclusão. A conclusão, ela naturalmente, como vocês estão vendo aqui, ela vai apresentar os 5 elementos, né? Porque ela vale, aí, no caso, 200 pontos, já que é o momento da proposta de intervenção. Então, a primeira coisa, né, para o candidato fazer é a retomada da tese, sem se esquecer ali da conjunção interparagrafal, para a gente poder obter a nota máxima na competência número 4. Então, portanto, é urgente a necessidade de se enfrentar esse problema. Para isso, ou seja, como que esse problema vai ser enfrentado,
Aí nós temos que apresentar o agente, a ação, modo meio, detalhamento, o efeito, a finalidade, para a gente conseguir os 5, para a gente explicitar os 5 elementos e conseguir os 200 pontos, né? Tudo vai depender, claro, do modo como o aluno argumentou. Então a proposta tem que estar relacionada àquilo que ele discutiu. Não significa que esses elementos que estão aqui são obrigatórios. Esses elementos se relacionam àquilo que foi discutido por meio desse planejamento. Mas se você tiver feito de forma diferente, também não tem problema, desde que o que você fez tenha tido link, claro, com a sua discussão, ok? Então a gente, por exemplo, governo, aí geralmente os alunos perguntam, mas governo tem que ser maiúscula? Não, você pode escrever com letra maiúscula ou você pode escrever com letra minúscula, a escolha é sua. Estado, quando se refere a nação, a governo, aí obrigatoriamente tem que ser com letra maiúscula. Governo, a escolha é sua, ok? Outra pergunta que geralmente fazem, não tem que definir o ministério? Não, não tem que definir o ministério. Se você quiser, se você souber qual é o ministério responsável por aquela ação que você vai apresentar, ótimo, não tem problema nenhum. Mas não é obrigatório definir o ministério, ok? Beleza? Então, o governo, já de cara nós apresentamos aí o agente, precisa desenvolver projetos que, aí a complementação do, né, você vai ver depois como que funciona, mas o mais importante que é focar no precisa desenvolver. Então, quando a gente entender o precisa fazer, o deve fazer, precisa fazer, nós temos o verbo no indicativo, levando-se em consideração ali a ideia de certeza, e como nós sabemos, verbo indicação, então nesse caso nós já temos o registro de 80 pontos. Aí vai ter, né, o complemento, como eu disse, né? Precisa desenvolver projetos, blá, 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 até que chega o por meio de. Aí aqui, por exemplo, a gente colocou só para ficar um pouco mais completo, mas como eu disse, né, de uma forma total, vai ser na análise que a Viviane vai fazer com vocês, mas a gente destacou aqui, ó, o por meio de distribuição de cartilhas, o por meio de. É o que eu sempre falo para meus alunos, né? Se eu tivesse que fazer essa prova, eu jamais deixaria de colocar a expressão por meio de, eu jamais deixaria de colocar a expressão por exemplo, eu jamais deixaria de colocar a expressão a fim de ou com a finalidade de, porque eu acho que são as 3 expressões que mais destacam cada elemento. O por meio de é o que mais destaca o modo meio, o por exemplo é o que mais destaca o detalhamento, e o a fim de ou com a finalidade de é o que mais destaca o efeito da finalidade. De novo, se eu não colocar o por meio de, significa que não vai ter modo meio na minha conclusão? Não, não significa isso. Existem outras formas de se apresentar o modo meio. Mas essa, para mim, sem sombra de dúvidas, é a melhor, a mais segura, a que não vai gerar dúvida nenhuma para o corretor. Tem gente, por exemplo, que apresenta o modo meio por meio de um gerúndio. Eu acho isso complicadíssimo, porque hora dá para reconhecer, hora não dá para reconhecer de forma tão fácil. Então, a sugestão é o por meio de mesmo, tá? Mas, enfim, por meio de distribuição de cartilhas, aí tem um pouco mais de informação, como vocês vão ver depois. O detalhamento aí, nesse caso, seria do modo meio. É necessária, por exemplo, a apresentação. Aí o que teria nessa cartilha? Por exemplo, a apresentação de infográficos, ilustrações, depoimentos, blá, 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 blá. Finalizou, nós já temos aí 160 pontos garantidos. Essa proposta deve ocorrer a fim de romper o estigma da invisibilidade, blá, 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 blá. Então nós já teríamos aí, blá, 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 é ótimo, né, gente? Eu não estou falando muito porque eu preciso... eu não estou dando muitas informações, porque senão eu vou falar a conclusão que a Vivi vai analisar com vocês, aí vai ficar ruim, entendeu? Aí vai ficar repetitivo. Aqui é só para vocês entenderem o mecanismo da organização mesmo, tá? Aí tem o a fim de, e para complementar, apesar de não ser uma obrigatoriedade, mas é algo que a gente acha interessante, se depois da finalidade você ainda coloca um assim a mentalidade social mudará e blá 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 blá, 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 blá de novo, esse assim ainda vai ser o efeito do efeito. Então o que significa? Que você vai ter um segundo detalhamento. Então, assim, nesse caso, pecando pelo excesso está ótimo. O primeiro detalhamento já foi válido, claro, mas aí ainda teria o segundo detalhamento, configurando assim os 200 pontos na competência número 5, ok? Só para ficar claro, você não precisa de 2 detalhamentos. Eu só estou te dizendo que aqui acabou acontecendo mais um, ok? Que é um aspecto interessante. Mas tendo um agente, uma ação, um modo meio, um detalhamento e um efeito, você já garante os 200 pontos. Lembrando que nesse caso, como nós basicamente trabalhamos, né, com a ideia cultural da invisibilidade, do trabalho de cuidado, o acesso à informação resolve o problema.
Mas é importante a gente considerar sempre o seguinte: se uma proposta não conseguir resolver, aqui no caso, por exemplo, né, os dois desafios, naturalmente seria necessário apresentar uma segunda proposta. Não por causa da competência 5, porque apresentando uma proposta completa com 5 elementos na competência 5, você já garante os seus 200 pontos. Mas sim por causa do projeto de texto, a competência número 3. Aí a segunda proposta pode ser completa, mas não necessariamente precisa ser completa, porque ela realmente serve para a competência 3, não para 5. Então, principalmente por causa de espaço, você não precisa dos 5 elementos na segunda proposta, caso ela seja necessária. Ok? Eu acho que ficou bem claro para vocês, acho que ficou mais fácil de se enxergar, né, como funcionam as coisas, a análise dos textos motivadores, como a gente organiza as ideias, ok? E aí vai ficar ainda mais fácil com a análise que a Vivi vai fazer na próxima aula aí para vocês, ok? Então assistam aí a próxima aula e aproveitem bastante todas as informações. A gente com certeza se encontra em breve. Até mais!